Pergunta de um seguidor aqui no Instagram. Ele dizia o seguinte: como que eu vou lidar com a realidade aqui no meu trabalho se a verdade é tão difícil de ser reconhecida? Eu falei que eu precisava de um tempinho para poder responder, que não é uma resposta tão simples. Mas eu vou falar disso aqui agora. Oiê, bom dia. Lidar com a realidade é o mínimo necessário para quem quer efetivamente construir algo, realizar algo ou resolver algo. Ou seja, para liderar eu preciso lidar com a realidade. Não adianta eu querer lidar com o mundo ideal, fingir que a realidade não existe. Mas é como muito líder faz por aí, né? A realidade parece que é só uma coisa que tá por aí, escondida, ninguém sabe. Ou a realidade é o que eu enxergo ser a realidade, ou o que eu quero ser a realidade. Mas por que a verdade não aparece? Aí, refletindo, eu cheguei em 4 pontos. Por que no nosso trabalho é tão difícil encontrar a verdade? 4 motivos. Pega um papel e caneta e anota aí. Porque é o seguinte, para lidar com a realidade, você vai precisar pensar. Você vai precisar questionar. Você vai precisar entender. Então, anota quais são esses 4 tipos que, com certeza, esses 4 obstáculos, eles estão aí no seu trabalho. Às vezes os 4, mais comum é estarem os 4, mas pelo menos 1 ou 2 ou 3 deles vão estar por aí, tá? O primeiro deles, a falta de informação. A gente ainda tem muito incrustado dentro da gente, a gente tem muito marcado dentro da gente aquele olhar que eu tenho que cuidar da informação de um jeito meio doentio, de que as pessoas precisam saber só o estritamente necessário. É um olhar antigo, de quando a informação era poder, informação só poucas pessoas poderiam ter acesso à informação e que isso simbolizava um status. Hoje a informação está espalhada aí pelo mundo aos montes. Hoje a gente sofre pelo excesso de informações. E aí a gente não deixa a nossa equipe saber algo para que o nosso concorrente não saiba. E no final das contas, o que acontece? O concorrente sabe das coisas e nossa equipe não. E aí tudo que as pessoas não têm informação, elas completam com a imaginação. Aí aqui começa a fofoca, aqui começa os boatos, aqui começa a alimentar a rádio peão, que muita gente fala que é a única forma de comunicar que funciona nas empresas, a rádio peão. Quase sempre fruto desse olhar de que informação precisa ser cuidada de um jeito meio doentio. Eu não estou falando que nós não tenhamos que ter segurança da informação, que eu não tenha que cuidar dos acessos, que eu tenha que ver quem que vai acessar e como que aquela informação vai circular. Mas as pessoas de dentro, as pessoas que estão tomando decisões, elas precisam ter acesso irrestrito a essa informação. Algumas delas podem vazar a informação? Podem. Mas o risco disso acontecer sempre, ou quase sempre, para não dizer que é sempre, quase sempre vai ser menor do que os benefícios que ela vai colher tendo essa informação, dando acesso às informações para as pessoas, para elas tomarem decisões melhores. Então, primeiro, falta de informação. O segundo tem a ver com o nosso momento de mundo, tá? Não é uma exclusividade do Brasil, é uma coisa mundial, que é a polarização e tudo ser extremado. A gente enxerga isso com maior clareza na política, né? E ou você é de um lado ou você é do outro, e qualquer coisa que você falar, a pessoa já identifica se é do meu lado ou se é do meu inimigo, e tudo que é do inimigo é extremo e é demonizado. Isso é horroroso. Porque a gente traz esse olhar também para o trabalho. Primeiro, os extremos, eles são a minoria, mas a gente tende a enxergar tudo que não é o que a gente acredita como extremo, né? Segundo, a gente leva isso para os outros campos da vida e aí a gente tende a se fechar para as possibilidades, se fechar para a realidade, que não está nos extremos. Entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza, ou pelo menos uns 500, ou talvez 5.000. E aí eu paro de enxergar as virtudes que tem num outro lado, se é que tem, se fosse só 2 lados, eu já estava me fechando para as virtudes do outro lado. E segundo, eu paro de enxergar as soluções possíveis. Terceiro, eu paro de enxergar o mundo real, porque eu vou criando esse mundo imaginário de que tudo é ou A ou B. Isso serve para política, isso serve para religião, que eu tenho que... Tudo que não é da minha religião é demônio. Isso serve para visão de mundo, isso serve para estilo de cultura dentro das empresas, isso serve para soluções. E aí a gente cria as rivalidades dentro das empresas, quando tudo deveria ser uma grande rede de departamentos, ou nem departamentos, né, de pessoas interconectadas e interdependentes. Então, essa polarização é um jeito de separar e só atrapalha e nos distancia da realidade também. A gente começa a enxergar tudo sob essa ótica do lado que a gente escolheu estar.
né? E é bem parecido com o terceiro ponto, que é o dos rótulos. Nós, seres humanos, nós naturalmente rotulamos as pessoas, rotulamos as situações, por um instinto de sobrevivência. Se eu já passei uma dificuldade em uma situação X, a hora que eu me ver numa situação parecida com a de X, eu preciso me proteger. Ou se eu fui assaltado por alguém com as características A, quando eu ver alguém com essas mesmas características, eu tendo a me proteger, tá? Porque a gente não tem como parar e refletir para tudo que acontece na nossa vida. A gente vai criando esses padrões para a gente tomar decisões mais rápido. Porém, todavia, contudo, a gente é muito mais inteligente do que parar nesse primeiro padrão. Que ele vai acontecer, esses preconceitos, eu, você, somos todos preconceituosos. Isso está instalado no nosso software de fábrica. E a gente sobrevive assim, tá? Porém, se eu paro aí, eu não estou usando... Aí vai ser aquela situação que não usa um percentual alto do cérebro, né? Eu não estou usando minha inteligência. Porque se eu tenho condições, tempo e oportunidade para conhecer o outro melhor e continuo rotulando essa pessoa como esse tipo de pessoa é assim, eu não estou querendo me aproximar da realidade. Eu não estou querendo me aproximar da verdade. Porque cada pessoa é única. E não vai ser uma característica que vai me definir nem te definir. Mas a gente rotula e rotula e rotula. Vai falar que não tem no seu trabalho aquela pessoa que você fala, fulano é fofoqueiro, fulano é barraqueiro, fulano não entende as coisas, fulano é ruim de serviço. Tá lá pregado. Quantas vezes você já se aproximou da fofoqueira ou do fofoqueiro e tentou conversar sobre outros assuntos para ver outras características além dessa? Não tô falando nem que ela não seja fofoqueira, tá? Talvez seja, mas seja uma de 500 características. A que virou rótulo, às vezes, nem é a principal. Ela pode até ser a principal, mas nunca vai ser a única. O que essa pessoa tem além disso? Isso vai te aproximar da realidade, você coletar mais informações das pessoas, tá? E o quarto e último item, não menos importante, é o medo de mudar. É a tal da máquina da estagnação que eu tanto falo aqui. Porque a gente tem tanto medo do desconhecido, isso é natural do ser humano também, que a gente fica tentando provar que a mudança não é boa, que ela traz riscos desnecessários, que ela não traz tanto benefício assim. Eu fico tentando moldar o meu lugar atual e proteger o meu lugar atual, que é conhecido, que eu sei lidar com ele, e tudo que é diferente eu tenho uma tendência a lutar contra. E assim como todos os itens que eu falei aqui, os 4, né? A falta de informação, a polarização e a extremalização, os rótulos que a gente prega e o medo de mudar, todos eles a gente vai criando um viés cognitivo de forma que tudo que comprova aquilo que a gente acredita, a gente enxerga com um holofote em cima. E tudo que vai contra aquilo que a gente acredita, a gente tende a ignorar. Também é do ser humano isso. Por isso que é tão necessário questionar. Nós estamos falando em um mundo que os problemas eles não são simples, eles são complexos. Os resultados que você precisa construir, eles não vão ser entregues com a primeira resposta que vier. Você precisa colocar a inteligência a serviço da realidade. E aí, você como líder de equipe, primeiro você precisa ser o exemplo para isso. E segundo, você precisa provocar esse questionamento e essa inteligência na sua equipe. E toda vez que você vê alguém caindo numa dessas 4 armadilhas, aí você tem que questionar e fazer a pessoa perceber que ela caiu nessa armadilha. Todos nós caímos. Agora, eu tenho que perceber. Eu tenho que me livrar ao máximo desses preconceitos, desses vieses cognitivos, dessas super proteções que a gente cria pra gente mesmo. Que elas, na verdade, elas vão nos levar mais próximo do que a gente tem mais medo do que dessa proteção real, entendeu? Inclusive amanhã, que é dia de Leader Class, toda quarta-feira, né? Eu vou falar de cultura em times remotos. E cultura se constrói muito a partir disso, de como eu lido com a realidade. Qual é a nossa forma de fazer. E é isso que você precisa construir na sua equipe. Uma cultura de enfrentamento. Enfrentar não é lidar com o mundo ideal. Não é lidar com um recortezinho pequeno da realidade. É lidar com a verdade, por mais doída que ela seja. Beijo pra você e até amanhã. Tchau, tchau.